um trabalho que a gente vai fazer, alguma atividade que faz que a gente forneça menos energia e menos força para poder fazer aquela atividade, certo? Então a gente viu as máquinas simples, as alavancas, a gente viu as roldanas, a gente viu o plano inclinado. Agora a gente vem para a máquina térmica. O próprio nome já diz, máquina térmica. Então vai ser uma máquina, ou seja, vai ser algum material no qual a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar usar menos energia, mas que ao invés de ser uma coisa manual, vai ser através do calor e da temperatura que vai se fazer esse movimento, esse trabalho. Beleza? Então, olha lá. Aonde começa essa ideia? Um jovenzinho, um senhor, tá? Um engenheiro, chamado Thomas Newcomen, ele desenvolveu uma bomba hidráulica. O que essa bomba hidráulica fazia? Ela retirava água das minas de carvão e de metais preciosos, certo? De maneira mais eficiente que os animais e as pessoas estavam puxando. Então ali começou essa ideia. A gente pode usar esse movimento da água para poder fazer esse trabalho que o homem faz ou que um animal faz, certo? Só que a bomba dele deu uma série de problemas. Ela funcionava, certo? Mas ela tinha algumas imperfeições. Quem que aprimorou isso? Quase 50 anos depois, um outro homem, um outro engenheiro, chamado James Watt, ele aprimora isso, galera. O que ele faz? Ele consegue usar também uma bomba hidráulica, só que ele fez com rendimento melhor, ou seja, essa bomba ainda funcionava de maneira melhor, porque ele não usava necessariamente a água, ele usava o vapor da água. Ok? A gente vai ver melhor como que isso funciona daqui a pouquinho. Então, ele usava o vapor da água para fazer o movimento, ok? E obteve um rendimento e um trabalho melhor do que a máquina do Thomas Newcomen. Tranquilo? Tá. Antes de a gente entender a parte da física desse conteúdo, vamos entender um pouquinho da parte histórica, certo? Então, olha lá. A gente tem que entender que esse período onde está acontecendo todos esses processos é o começo da Revolução Industrial. Então, até aquele momento, boa parte das coisas que eram feitas de maneira artesanal, uma por uma, dava muito trabalho, custo era elevado, e estava se havendo uma necessidade de fazer o quê? De ter uma produção maior. A gente queria ter um lucro maior, a gente queria produzir mais de uma mesma mercadoria. E esse processo artesanal manual demorava muito tempo e o custo era elevado. Então a gente precisava de máquinas que facilitassem e acelerassem esse processo. E é nesse momento que vários engenheiros, que vários físicos, que vários cientistas da época começam a tentar desenvolver máquinas que facilitem esse trabalho do ser humano. Ou seja, em outras palavras, eles precisavam de máquinas que fizessem o que exatamente? Que fizessem o mesmo trabalho de um ser humano, só que em maior quantidade e de maneira mais rápida. Tranquilo? Então, é nesse contexto que está a inserção das máquinas térmicas. Beleza? Então, as máquinas térmicas, na verdade, elas são o grande, o grande diferencial da Revolução Industrial. Se não houvessem as máquinas térmicas, talvez a Revolução Industrial não fosse tão importante para a gente como ela é. Então, é a partir da construção lá da máquina do James Watt, a primeira máquina térmica, é que há um boom, há uma melhora na Revolução Industrial. Tranquilo? Então vamos lá entender agora o que é uma máquina térmica. Uma máquina térmica, certo? Ela vai ser dividida em duas partes, tá? Uma fonte fria e uma fonte quente. O que vai acontecer então? Essa fonte quente ela vai aquecer um combustível. Qual combustível? Qualquer um. Pode ser biomassa, pode ser gasolina, pode ser madeira, pode ser carvão mineral, carvão vegetal, etanol, qualquer combustível. Ele vai aquecer. Quando você aquece um combustível, ele vai fazer o quê? Vai pegar fogo, vai gerar calor, certo? Vai gerar uma temperatura elevada. Essa temperatura elevada vai gerar uma outra coisa, que é vapor. E aí vem o ponto chave. Vai gerar um vapor. Esse vapor vai fazer com que minha máquina funcione, vai girar como se fosse uma turbina, fazendo com que minha máquina funcione, realizando aquela atividade que eu quero fazer, independente de qual atividade seja. Ou seja, o vapor daquele meu combustível,
que está queimando, vai realizar um trabalho, ok? Parte desse calor realiza o trabalho e uma parte desse calor, dessa fonte quente, não vai realizar trabalho nenhum. Tá? Então a gente não consegue usar todo o calor para realizar o trabalho. E ele vai para onde? Ele vai para a fonte fria, para ser resfriado, para não causar um problema na máquina, não estragar a máquina. Tranquilo? Então olha lá, vamos olhar essa imagenzinha que tem aqui no cantinho. Então, eu tenho uma fonte quente, certo? O que a fonte quente vai fazer? Ela vai queimar o meu combustível, certo? Com a queima desse combustível, vai para a máquina. Na máquina aqui eu vou ter algum pistão, alguma turbina, algum cilindro que vai fazer o movimento. Tá? Esse movimento vai gerar o meu trabalho, ou seja, vai gerar aquela atividade que eu quero fazer. Por exemplo, fazer uma roda girar, fazer um moinho girar, fazer um motor funcionar. Aí depende da máquina que eu quero fazer, certo? Vai realizar um trabalho. Uma parte desse calor virou trabalho. A outra parte desse calor aqui que está sendo gerado não é usado para nada, então ele vai para uma fonte fria. Qual é o objetivo da fonte fria? Relembrando, o objetivo da fonte fria é pegar o calor da fonte quente que não foi utilizado e resfriar. Para quê? Para que não haja, talvez, um estrago da máquina. Ou simplesmente porque, se não vai ser usado aquele calor, porque manter a máquina quente. Ok? Tranquilo? Então, isso é uma máquina térmica. Resumindo, é uma máquina que vai usar do calor para gerar um movimento. E ela vai ser composta de fonte quente e fonte fria. Tranquilo? Não tem muito mistério. Vamos ver alguns exemplos de máquinas térmicas, então. Olha lá. A primeira máquina térmica que eu quero mostrar para vocês, ó, é uma simulação simples. Então, o que acontece aqui, ó, eu tenho a minha fonte quente, certo? A minha fonte quente vai fazer o quê, ó? Ela vai mandar vapor para minha máquina. O que a minha máquina está fazendo? Está mexendo um pistão, está mexendo um cilindro. E esse cilindro está fazendo com que a minha roda gire, certo? Pronto. Então, ó, o calor está se transformando em movimento, em trabalho. Professor, mas não tem uma fonte fria. Tem sim. A fonte fria, nesse caso, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. A fonte fria, nesse caso, nada mais é do que isso aqui, ó. Isso é minha fonte fria. Beleza? Por quê? Porque uma parte do calor, então, o calor que não está sendo usado no trabalho está sendo mandado para fora. Essa é minha fonte fria, é como se fosse um cano de escape. Beleza? Vamos lá. Opa, deu um bugzinho aqui. Vamos lá. Agora, essa foi basicamente a primeira máquina térmica que a gente teve. Então, olha lá, eu tenho uma caldeira. O que é uma caldeira? A caldeira é quando é um local onde eu vou queimar alguma coisa, como se fosse um forno, tá? Nesse caso dessa caldeira aqui, o que está sendo aquecido? Água. Essa água está sendo aquecida, está virando vapor, que está subindo aqui pela tubulação, está girando uma turbina, certo? Você fala, tá, professor, mas o que está ligado nessa turbina? Várias coisas. Uma das primeiras coisas que foi usada nas primeiras máquinas térmicas eram moendas ou moinhos. Então, por exemplo, eu queria fazer é, eu queria moer, por exemplo, farinha de trigo, eu queria moer os grãos de trigo, ou eu queria moer algum tipo de vegetal, ou eu queria moer algum tipo de grão que seria vendido. Como que isso era feito antigamente? Por esforço manual ou de animais. Então tinham vários animais puxando. O que eles faziam então? Eles colocavam numa grande caldeira, uma quantidade grande de água. Essa água era aquecida, gerando vapor de água, que ia gerar uma turbina. Essa turbina estaria ligada ao moinho, então ia fazer o moinho funcionar sozinho. A própria turbina ia gerar o movimento do moinho, fazendo o quê? Com que houvesse lá, por exemplo, o giro do moinho e automaticamente ia moer os grãos que eu queria, por exemplo. Tá, uma parte desse calor ia fazer com que girasse-se o moinho. A outra parte do calor que não foi usado ia para um condensador. O que esse condensador fazia? Ele resfriava o calor, resfriava essa água.
Então, uma parte da água ia gerar o movimento e o que não fosse usado ia ser resfriado. Ou seja, o meu condensador seria o quê? O meu condensador seria nada mais do que a minha fonte fria. Beleza? Essa foi basicamente a primeira máquina térmica que a gente teve. Tá? O intuito dela era fazer o quê? Era transformar o aquecimento da água num movimento. E os primeiros movimentos foram para moer alguns tipos de grãos. Beleza? Vamos para o segundo exemplo agora. Tá? Não muito tempo depois da primeira máquina térmica, a gente teve o desenvolvimento dessas máquinas térmicas. Talvez uma das grandes invenções logo depois da Revolução Industrial foi a locomotiva a vapor, que é um exemplo do quê? De máquina térmica. Ela faz o quê? Ela aquece o carvão, certo? Ela queima esse carvão e esse carvão vai se transformar no quê? No movimento dos cilindros que vão mexer a roda. Grande diferencial da Revolução Industrial, galera. Por quê? Porque eu conseguia transportar várias cargas num espaço maior e numa velocidade maior. Vamos ver como que funciona, então, uma máquina a vapor? Olha lá. Então, observe essa imagem aqui. Imaginem que isso aqui está dentro do próprio trem, né, do vagão principal lá. Então, eu tenho lá, por exemplo, o meu carvão sendo queimado, certo? Dentro da caldeira. E aqui eu tenho uma quantidade de água, por exemplo, certo? Essa água, ela é aquecida, certo? Se transformando em o quê? Vapor. Esse vapor vai vir pela tubulação e vai entrar nesse cilindro. Esse cilindro pensa no seguinte, então, o que vai acontecer? Esse cilindro ele está assim, fechadinho. O que vai acontecer? Quando vai entrando gás no cilindro, ele vai expandindo e faz isso aqui. Observem lá na imagem que esse cilindro está ligado numa roda. Quando ele faz esse movimento aqui, o que a roda faz? Ela gira. Quando ela gira, ela volta e fecha. Entra mais gás, porque tem um monte de água em forma de vapor entrando no cilindro. Então, ela abre de novo. A roda gira e ele volta. E fica esse movimento. Entra gás, a roda gira. Voltou. Entra gás, a roda gira. Isso várias vezes. O que isso gera? Um movimento de rotação da roda. Qual que é a questão? Num trem a vapor, eu tenho vários desses cilindros que tem aqui na imagem. Observe na imagem, eu não tenho um cilindro só. Eu tenho vários cilindros que fazem esse movimento de rotação das várias rodas de um trem. Perfeito? Então, o que acontece? É um exemplo aqui perfeito de máquina térmica. Eu tenho uma fonte quente, que é a minha caldeira, gerando um movimento que é a rotação da roda do trem. E, por fim, o que não é usado de calor, certo? Ou uma parte do calor, é jogado num condensador. O que esse condensador vai fazer? Ele vai resfriar esse vapor de água e vai mandar de novo para a caldeira. Para quê? Para você não gastar essa água, você tem que ficar repondo água. Então você joga isso para a caldeira, ok? Ah, professor, mas eu vejo fumaça saindo do trem a vapor. Sim, é o carvão que está sendo queimado. Esse é liberado para fora. Tranquilo? Último exemplo de máquina térmica. Esse já é bem mais do nosso tempo, tá? Vai ter um outro vídeo que eu vou deixar na atividade para vocês também. Então, o último exemplo de máquina térmica é um motor de carro, certo? O motor de carro ele faz o quê? Ele queima um combustível, geralmente etanol ou gasolina. Ele vai fazer com que os cilindros do carro se mexam, fazendo o movimento do motor que vai levar o carro a se mexer depois, certo? Vai ter um outro vídeo que é só explicando como que funciona esse movimento do motor do carro, que é bem legal, e vai ter uma questãozinha só para isso depois, tá? Então a gente viu aqui vários exemplos de máquinas térmicas. Vamos voltar lá para a apostila para a gente poder finalizar essa atividade agora aqui, essa aula. A questão é, certo? Existe uma máquina 100% que transforma todo o calor em movimento? Ou seja, a gente fala que é uma máquina térmica perfeita? Não. Essa máquina térmica não existe. Ou seja, não tem nenhuma máquina que consiga pegar, por exemplo, vamos supor o seguinte, vamos trabalhar com números aqui. Eu tenho lá uma máquina térmica que tem uma energia lá de 100 joules.
e ela transforma tudo isso em trabalho, em movimento. Ela consegue fazer isso, uma máquina térmica? Não, ela não consegue, ou seja, ela não tem um rendimento de 100%. Para vocês terem uma ideia, um motor de carro, ele tem um rendimento de 30% somente. Ou seja, faz todo esse trabalho, certo? Mas ele não consegue transformar todo o calor em movimento. Quer ver um exemplo bem simples? Se você vai viajar, certo? O carro está frio. Depois que você chega lá no ponto onde era o seu destino final, coloca a mão em cima do capô do carro. O que vai acontecer? O capô do carro está quente. Por quê? Porque nem todo movimento, nem todo calor se transformou em movimento. Uma parte se perdeu. Ou seja, não existe máquina térmica perfeita. Ok? Tranquilo? Então vamos fazer um resuminho da aula para a gente poder finalizar. O que é a máquina térmica? A máquina térmica é uma máquina que se divide em fonte quente e fonte fria, em que o objetivo é usar do calor da queima de um combustível para gerar movimento. O que não for usado para gerar movimento vai para a fonte fria para resfriar o calor. Tranquilo? Exemplos: caldeiras, locomotivas, motores de carro. Ok? Existe máquina térmica perfeita? Não. Nenhuma máquina consegue transformar todo o calor em movimento. Tranquilo, galera? Então, a aulinha de hoje é só essa. Estudem, leiam a apostila. Qualquer dúvida, só perguntar para a gente lá no Classroom. Falou, abraço e lave minha mãozinha de vocês aí.